Continuação da leitura do livro do Amin Maalouf, O Naufrágio das Civilizações. Um olhar profundo sobre o nosso tempo para entender três feridas do mundo moderno: os conflitos identitários, o islamismo radical e o ultraliberalismo. Capítulo 5. O paraíso de minha mãe estava perdido para sempre e a grande tempestade em rápida expansão seguia rumo ao paraíso de meu pai. Mas no lance de sorte, o Líbano seria poupado por um ato de clemência do destino, que desaguaria, até certo ponto, numa última idade de ouro. Quando nos anos 60 abri os olhos para o mundo à minha volta, Beirute já superava o Cairo como capital intelectual do Oriente Árabe. Apesar de Nasser ter se firmado sem rivais à altura como personalidade mais influente da região, o poder centralizado que ele exercia resultava num controle rígido dos jornais, das editoras, dos meios acadêmicos e dos movimentos políticos do país. Isso fez com que a ágora dos debates árabes se transferisse para um terreno neutro, onde não reinasse qualquer autoridade opressora, no caso, o Líbano. Nenhum país podia cumprir melhor papel, reunindo várias comunidades de diferentes sensibilidades, nenhuma das quais reivindicando qualquer posição hegemônica. O país era o lugar ideal para a expansão e para o pluralismo. E foi naturalmente para lá que se dirigiram todos os que se viam impedidos de se expressarem em sua própria pátria. Os estados vizinhos tornavam-se cada vez menos receptivos às pessoas que se ocupavam que não ocupavam o poder ou que o haviam perdido. Era o caso da Síria, em especial. Pouca gente se lembra da época em que o país tinha ainda uma imprensa independente, eleições livres e um leque de partidos políticos. Esse tempo realmente existiu, mas dele não guardo qualquer memória direta, pois em março de 1949, um mês após o meu nascimento, Damasco sofreu seu primeiro golpe de Estado. Um general tomou o poder e suspendeu a Constituição. Em junho, ele se autoelegeu presidente da República e, em agosto, foi derrubado por um segundo golpe e sumariamente executado. Em dezembro, seu detrator foi também destituído, meses antes de ser assassinado. Depois de 49, o ano dos três golpes, a democracia nunca mais conseguiu se impor na Síria. O país não vivenciou nada mais que uma triste e frustrante alternância entre fases de instabilidade e períodos de ditadura. Ao fim de cada convulsão, os perdedores vinham exilar-se no Líbano. Oficiais sem cargo, políticos que escapam da prisão, industriais cujas usinas foram nacionalizadas, artistas intelectuais em busca de um sopro de liberdade. Durante décadas, houve entre Damasco e Beirute um fluxo contínuo de refugiados. Alguns pertencentes à elite síria puderam aderir sem grandes dificuldades à alta roda do país anfitrião. Ninguém se incomodava de saber que tal poeta, tal atriz, tal compositor, tal ministro ou tal presidente libanês haviam nascido em Damasco ou na Latáquia, em vez de em Beirute ou Tiro. Concentra o foco no caso sírio, que é o mais marcante, mas o fenômeno é bem mais amplo e remoto. Por muito tempo, o Líbano serviu a terra de asilo para maus amados do Oriente Médio, um pouco como havia sido o Egito até os anos 40, o que pode dar ao observador tardio uma falsa impressão de semelhança entre os dois modelos levantinos. Na verdade, eles não tinham as mesmas bases. O cosmopolitismo à moda egípcia herdava a longa tradição das escalas entre balcões, onde os cidadãos europeus apelavam à proteção dos cônsules das potências, graças a tratados desiguais que na época já eram impostos ao homem doente otomano. Sem dúvida, não era o mesmo ambiente político do passado, mas algumas práticas persistiam. Se o italiano que vivia no Egito assassinasse seu vizinho, podia pedir para ser julgado na Itália. As autoridades locais não tinham o direito de se opor. Eu não escolhi esse exemplo por acaso, ele é inspirado num fato real narrado na crônica do tempo dos meus avós. Em março de 27, Salomão Sicurel, principal proprietário das lojas do mesmo nome, foi assassinado com 8 facadas em sua residência no Cairo. A polícia não teve qualquer dificuldade para chegar aos matadores. Um era seu chofer, outro um antigo empregado que ele havia demitido. Havia também 2 cúmplices. Entre os 4 criminosos, 2 eram, por sinal, de nacionalidade italiana, e as autoridades locais, impedidas de julgá-lo no Cairo, foram obrigadas a entregá-los ao país de origem. Um terceiro era grego e foi enviado à Grécia. Somente o quarto, um tal de Dario Jacoel,
cujos documentos o denominavam judeu apátrida, foi julgado e condenado. Ele se fingia também de italiano, e até mesmo de membro do Partido Fascista, mas não teve como provar, então foi acusado de ser a alma do complô, quando claramente não passava de um comparsa, e devidamente foi enforcado. O caso provocou furor. Intelectuais egípcios de renome empunhavam suas penas para denunciar uma situação aberrante que punha os cidadãos estrangeiros só um minuto, acima das leis e lhes dava imunidade diplomática, para não dizer garantia de impunidade. Esses privilégios abusivos inspiravam ao mesmo tempo apetites e ressentimentos. Certas categorias da população procuravam se aproximar dos ocidentais para gozar das mesmas vantagens, mas a maioria dos nativos via no status de estrangeiro um insulto à independência do país e à sua dignidade. Teria sido o incêndio do Cairo uma válvula de escape para a imensa cólera represada? Afinal, outras avalanches iriam se produzir ao longo dos anos, em vários países da região, por motivos parecidos, por vezes com pesadas e duráveis consequências. A ruptura entre o Ayatollah Khomeini e o regime do Shah, por exemplo, foi consumada no dia em que o monarca se curvou, em 64, ao pedido de Washington para que os militares americanos instalados no Irã não fossem, em hipótese alguma, julgados pelos tribunais locais. Nasceu então um ânimo de contestação radical que, 15 anos mais tarde, desaguaria no desmoronamento da monarquia e no advento da República Islâmica. Eu não tenho dúvidas de que essa mudança, sobre a qual voltarei a falar, pode ser explicada por numerosas razões, mas a ira contra a extraterritorialidade, da qual os ocidentes se beneficiariam, foi sem dúvida um fator determinante. Não por acaso, um dos principais atos dos militantes revolucionários iranianos foi violar a imunidade da embaixada americana e tomar seus diplomatas como reféns. O ato com certeza mostrou-se num desafio flagrante a todas as convenções internacionais, mas antes de tudo, um ato de rebelião contra uma ordem mundial que prevaleceu por séculos e que instaurava de maneira às vezes explícita uma hierarquia entre os povos e as culturas, com os ocidentais no patamar mais alto do trono. Para as populações atingidas, esse estado desigual das coisas sempre fora degradante. Ao crepúsculo da era colonial, tornara-se inaceitável. Tudo que daí derivava já era, a partir de então, rejeitado com ferocidade, inclusive os eventuais impactos positivos que pudessem legitimamente ser contabilizados, como o fato de ter favorecido em Xangai, Calcutá, Argélia ou Alexandria a emergência de paraísos culturais dos quais cresceram por muito tempo flores delicadas cultivadas no encontro de diversas línguas, crenças, saberes e tradições. Essa sublime floração teria de ser efêmera. Fundada nas bases tão perversas, não tinha chance de se perpetuar. Mesmo quando não eram responsáveis pela situação que seu status assegurava, as comunidades percebidas como halógenas viam-se culpadas pelo simples fato de se beneficiarem dele, e terminaram por pagar o preço. Foi o caso no Egito dos sírio-libaneses ou dos gregos, na Líbia, dos italianos e da Argélia dos pieds noirs, pés negros. Pieds noirs, pés negros, em francês no original, é como são chamados os cidadãos franceses que por diversas gerações viveram em países do norte da África até o fim do domínio francês. Eu ficaria deslumbrado se o universo cultural criado por Cavafis, Camus, Ingaretti e Ashmahani tivesse a chance de se transformar e se adaptar em vez de desaparecer completamente. Mas é preciso reconhecer que seus fundamentos eram corrompidos. O Egito da minha família materna estava destinado a ir abaixo. Não passava de um sopro de sobrevivência, testemunho agonizante de uma era que se esgotou. Nasser deu o golpe da misericórdia, enterrando-o para sempre. O Líbano não era o mesmo caso. Nenhuma categoria da população gozava de um status de extraterritorialidade. O objetivo dos fundadores do país fora a de organizar a coabitação e manter o equilíbrio entre as comunidades religiosas locais, maronitas, drusos, sunitas, xiitas, gregos ortodoxos ou gregos católicos, e também os armênios, os síriacos, os judeus, os alauítas, os ismaelitas. Certas comunidades estavam lá desde tempos imemoriais. Outras haviam chegado poucas décadas antes, mas nenhuma era considerada estrangeira. No tempo da minha infância era visto como inconveniente, grosseiro, até fazer distinção entre povos autóctones e halógenos, ou entre libaneses de raiz ou libaneses recentes. Esse modelo levantino não sofria, portanto, do vício original que contaminava o pluralismo cosmopolita
à maneira egípcia, mas também tinha, infelizmente, suas próprias perversões, em especial o hábito que diversas comunidades cultivavam de procurar protetores fora do país para reforçar sua posição no interior. Era como se na Suíça, muito se chamou o Líbano de Suíça, do Oriente Médio, os habitantes de Zurique, Genebra e Ticino apelassem à Alemanha, França e Itália cada vez que eclodisse um conflito com o cantão vizinho. A confederação teria, sem surpresa, explodido em pedaços. No início, meu pai explicou um dia, diziam-nos que esses comportamentos nocivos eram uma herança da nossa agitada história e que, com o tempo, terminaríamos por nos livrar deles. É verdade que outrora as pequenas comunidades que haviam se instalado na montanha libanesa e tinham dificuldades para sobreviver sob o regime otomano caracterizado pelas afrontas públicas, as humilhações cotidianas e o reino do arbitrário, sentiam a necessidade de ter um protetor. Os maronitas ligaram-se à França e os rivais drusos estenderam-se para a Inglaterra. Os sunitas contavam com os turcos, os ortodoxos com os russos, e assim por diante. A comunidade greco-católica a qual pertencia meu pai ficou sob a guarda-chuva do Império Austro-Húngaro, uma associação bastante simbólica, apesar das fotos emolduradas do imperador Francisco José, que eu sempre via numa das casas da aldeia. Essas afinidades davam às pessoas uma abertura para o mundo, ou ao menos o sentimento de não estarem abandonadas. Continham, sem dúvida, certos aspectos positivos, como favorecer a criação de estabelecimentos escolares e universitários de qualidade e um papel determinante do nascimento do país. Quando terminada a Primeira Guerra Mundial, o Império dos Sultões começou a se desintegrar. Os chefes da Igreja Maronita lutaram para que a França fosse a potência dominante sobre seu território e traçasse as fronteiras de um Estado novo, no qual pudessem se sentir em casa. Assim nasceu o Líbano, em seus limites atuais. No início parecia aos olhos de um grande número de seus filhos a invenção francesa concebida antes de tudo para os maronitas. Por que não se criou em vez disso uma grande Síria? Indagavam certos eruditos da época. E por que não um vasto conjunto agrupando todos os povos árabes? Cogitavam outros pensadores. Nessa região de populações entrelaçadas e soberanias recém-construídas, os projetos de união sempre contaram com muitos partidários, mas sem dúvida eram bastante irrealistas, não passavam de um desejo de dar a cada um uma comunidade do seu próprio Estado soberano e erguer em pátrias eternas as entidades nascidas das quais recente desmanche ou da última colagem. E aqui terminou o capítulo 5.